Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos abordar um tema bastante delicado: a traição. Quem nunca fantasiou ou teve imaginações amorosas e eróticas, mas não teve coragem de expressar? Isso pode ocorrer por diversos motivos e com qualquer pessoa em algum momento de sua vida. A traição pode ser um fato bastante complexo, que envolve diversas questões emocionais e psicológicas, e a maioria das pessoas em relacionamentos estáveis não admitiria tal realidade. No entanto, a verdade crua e nua habita dentro de cada um, e só nós sabemos quais são as nossas verdadeiras vontades e sentimentos. Vamos juntos mergulhar em mais essa jornada. Entender como e por que ocorrem as traições, o que pensam e sentem as pessoas que traem, quais são os seus desejos ocultos, relatos de pessoas que passaram por isso e como enfrentaram esse problema. Cá pra nós. E você? Já traiu? Sente vontade de trair? As pessoas que desejam trair podem sentir uma mistura de emoções que vão desde a culpa, a ansiedade, a excitação, até o desejo da aventura. Isso as levam à busca de conexões físicas ou emocionais fora do seu relacionamento. A traição pode ser para algumas pessoas algo extremamente irresistível e acompanhadas de uma forte sensação de excitação e sedução diante de sua proibição. São tomadas por uma grande dose de adrenalina e uma emoção viciante. Algumas sentem-se atraídas por esse perigo que os levam a sentimentos intensos de desejo e de extrema satisfação. Despertam as suas mais profundas fantasias e alguns relatam ainda sentirem aquele famoso friozinho na barriga só de pensar. Muitas vezes, isso ocorre por estarem insatisfeitos com os seus relacionamentos atuais, e em outros casos, são simplesmente pela busca de fortes emoções e excitações, que podem surgir até numa oportunidade inusitada. Além disso, alegam que a atitude de trair é emocionante e estimulante, pois desafiam as normas sociais e os limites estabelecidos dentro de um relacionamento. Segundo a psicologia, existem várias explicações para essa profunda excitação nas pessoas que traem. Uma das mais comuns é que pode ser motivados por uma combinação de fatores psicológicos, emocionais e sociais. Como exemplo, sentir-se insatisfeito com o relacionamento atual e buscar novas emoções e estimulações, com o intuito de procurar validação e autoafirmação. Motivos. São vários os motivos que podem levar uma pessoa a sentir vontade de trair. 1. Insatisfação emocional ou sexual em seu relacionamento atual. Se uma pessoa não se sente valorizada, amada, satisfeita emocional ou sexual, ela pode procurar essa satisfação fora de seu relacionamento. 2. Falta de comunicação ou conexão no relacionamento. Se um casal não consegue mais se comunicar de forma aberta e honesta, ou se não sentem mais afinidade mútua, podem procurar essa conexão em outra pessoa. 3. Necessidade de novidade e emoção. Algumas pessoas têm uma tendência a buscar novidades, emoções e aventuras em suas vidas, o que pode levá-las a procurar essas experiências excitantes e proibidas fora do seu relacionamento. 4. Baixa autoestima. Pessoas com a baixa autoestima podem buscar validação e confirmação fora de seu relacionamento, através de flertes e envolvimentos extraconjugais. 5. Desejo de independência e liberdade. Outras podem sentir-se sufocadas ou limitadas em seus relacionamentos e acabam traindo para buscar uma sensação de mais liberdade e independência. 6. Dificuldades de comprometimento. Para algumas pessoas, o comprometimento em um relacionamento único pode ser desafiador, e elas podem sentir vontade de trair como uma forma de escapar dessas responsabilidades. 7. Traição ocasional. A traição ocasional acontece quando um dos parceiros se envolve com outra pessoa de forma esporádica, sem que haja um comprometimento emocional. Geralmente ocorre nos momentos de descuido e fragilidade, sem que haja previamente um plano para acontecer. Pode ocorrer em um encontro, numa festa, num happy hour ou num barzinho. Como exemplo, devido ao consumo de bebidas, vão se sentindo mais descontraídas, envolvem-se em conversas cada vez mais íntimas e picantes, sentem-se atraídas e a tentação se encarrega do restante. Está gostando do nosso conteúdo?
Compartilhe com alguém que pode estar passando por esses problemas nesse momento. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para receber conteúdos similares. Caso Ricardo. Meu nome é Ricardo, tenho 32 anos. Vou contar como um desejo insaciável de validação pode arruinar a vida de uma pessoa. Sempre me senti inseguro. Na escola, eu era o tipo de cara que sempre estava sozinho, tentava não aparecer. Era tímido, mas as coisas começaram a mudar quando comecei a namorar a Laura. Ela era incrível, inteligente, carinhosa e, acima de tudo, achava que eu era especial. Para alguém como eu, que lutava contra a sensação constante de inadequação, isso significava o mundo. Mas quanto mais Laura me mostrava seu amor, mais eu me sentia insatisfeito. Não porque ela não era suficiente, longe disso. Era porque eu não acreditava que merecia aquele amor. O pior é que quanto mais ela fazia por mim, mais insensível eu ficava. Passados alguns anos casamos, e depois de um tempo passei a buscar uma forma de provar para mim mesmo que eu ainda era desejável, atraente, que ainda tinha algum valor para as mulheres além da sombra de Laura. Essa necessidade de validação me levou a uma série de encontros onde eu me comportava como se fosse uma versão de mim mesmo, que não reconhecia. Eu queria ver se ainda era capaz de seduzir, de ser desejado por outras mulheres. Foi em uma dessas noites, em uma festa de trabalho, que conheci Tânia. Ela era tudo o que eu não era. Confiante, audaciosa e de uma forma cruelmente sedutora, parecia me validar de uma maneira que eu desesperadamente buscava. A conversa fluía, e eu, imaturo e vulnerável, deixei que a tensão crescente entre nós fosse além dos limites aceitáveis. Quando nos encontramos em um canto isolado da festa, a atração era irresistível, e eu cedi. Saímos e passamos a noite em um motel. Na manhã seguinte foi um pesadelo. Acordei com um peso no peito e um sentimento esmagador de culpa. Sentia que havia quebrado algo precioso entre nós. Chegando em casa, o meu jeito já me condenava. Não conseguia encará-la. Disse que estava comemorando com os amigos da empresa e nos excedemos um pouco. Mas parece que as mulheres têm um sexto sentido muito aguçado, e percebi que meus argumentos não colavam. Laura começou a perceber que eu não retribuía da mesma forma o seu amor e dedicação, e aos poucos fomos nos afastando até que saí de casa e me afundei em um ciclo de autoindulgência e escapismo. Em vez de enfrentar meus demônios, busquei a companhia de pessoas erradas que só me colocavam mais para baixo. Eram festas, álcool e distrações momentâneas. Não sei por que tomei esse caminho. Sentia que a dor e o arrependimento me levavam à autodestruição. Foi numa noite particularmente escura, em um bar barato, que eu percebi a extensão da minha desgraça. Eu estava sozinho, cercado por estranhos, bebendo como se fosse o único remédio para a minha angústia. O ambiente era turvo, e a bebida deslizava pela minha garganta como uma tentativa de afogar a culpa, que nunca se apagava. E assim, aqui estou eu, com a mente cheia de arrependimentos. A validação que eu busquei tão desesperadamente não trouxe a satisfação que eu esperava. Ao invés disso, trouxe um vazio que é quase impossível de preencher. Eu aprendi da maneira mais difícil a buscar a validação externa, ao invés de trabalhar para aceitar e amar a si próprio. Meu nome é Ana, e a minha história é sobre escolhas. Durante anos, eu vivi em um relacionamento estável com Gabriel, um homem bom e leal. Ele tinha um coração gentil, sempre se esforçando para me fazer feliz. Eu sabia que ele me amava de verdade e que para ele eu era o mundo. Mas o que eu não conseguia entender era como isso não era o suficiente para mim. O problema não era Gabriel, era eu mesma. Num momento de fraqueza, me deixei levar por uma aventura que começou de maneira inocente. Conheci Pedro, numa festa de trabalho. Ele era charmoso, divertido e sentia uma química entre nós. O tipo de química que, mesmo sabendo que é perigosa, você não consegue evitar e vai. Nos primeiros encontros, pensei que podia controlar tudo. Estava enganada. A atração cresceu. E eu cedi. A traição aconteceu numa noite em que eu devia estar em casa com Gabriel. Em vez disso, estava num motel barato, com Pedro. Foi um momento de muito prazer como há muito tempo eu não experimentava. Quando voltei para casa, já tarde da noite, Gabriel estava lá, me esperando com um sorriso carinhoso, como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, me excitava sempre que lembrava dos momentos que passei com Pedro. Sentia um fogo incontrolável e não via a hora de poder sair novamente com ele. Idealizava novas fantasias que faríamos. Tudo isso me fazia ter mais vontade de viver.
Em casa, eu tentava agir normalmente, mas as saídas com Pedro eram cada vez mais frequentes e fui deixando de ter cuidado, fui perdendo o medo. Minhas rotinas e horários não eram mais os mesmos e sempre nos encontrávamos no motel de costume. Porém, um dia, após algumas horas com Pedro, retornei para casa. Foi quando Gabriel disse o que eu mais temia. Disse que havia descoberto tudo. Falou que me seguiu e nos viu entrando no motel. Foi o fim para mim, não tinha sequer um argumento. A cada palavra que Gabriel dizia, eu me sentia como uma impostora. A culpa me consumia. Cada palavra era um golpe direto no meu coração. A dor nos seus olhos era algo que eu nunca poderia imaginar. Sabia que, embora Gabriel pudesse me perdoar, a confiança uma vez quebrada nunca seria a mesma. E no fundo, eu sabia também que havia algo em mim que precisava ser curada. O ato de traição não foi apenas sobre o que eu fiz com Gabriel, mas sobre o que eu havia feito comigo mesma. Após um bom tempo sem ver Pedro, descobri que ele também era casado e vivia muito bem com sua esposa e família. Hoje, separada, vivo com as consequências daqueles momentos. Cada passo que dou é carregado com a consciência de que as escolhas que fazemos têm um impacto profundo e duradouro. Eu aprendi, da maneira mais dolorosa, que a verdadeira traição não é apenas contra outra pessoa, mas contra quem você realmente é. A traição não é apenas uma falta de respeito pelo outro, mas uma desonra ao próprio ser. Essa experiência me transformou. Embora não haja desculpas que possam redimir o que eu fiz, eu estou tentando ser uma pessoa melhor, mais honesta e mais consciente das minhas ações e tentações. E, acima de tudo, aprendi que o perdão, quando dado, é um presente raro e precioso. Algo que eu espero, um dia poder receber de Gabriel. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilhe com alguém que pode estar passando por esses problemas nesse momento. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para receber conteúdos similares. Mudam-se os personagens e os cenários, mas as histórias continuam sempre as mesmas. A história nos conta com grande precisão que a traição amorosa é algo inerente ao ser humano e, na maioria das vezes, ocorrem devido às fraquezas emocionais. No entanto, é importante lembrar que a traição geralmente resulta em mágoas e destruição de relacionamentos, causa imensa dor, tanto para as pessoas traídas quanto para os que traem. Na maioria das vezes, as traições trazem consequências desastrosas. Dentro de um relacionamento, é essencial comunicar-se abertamente seus sentimentos e necessidades, com o intuito de buscar soluções saudáveis e solucionar problemas e insatisfações. Terapias psicológicas podem ser recomendadas para ajudar a entender e lidar com os sentimentos e motivações por trás de uma traição, além de trabalhar na reconstrução do relacionamento, se assim ambos desejarem. Vale lembrar, somos seres humanos movidos por emoções e, por isso, propensos a erros, falhas e fraquezas.